Três variáveis determinam as flutuações de um país: nascimentos, mortes e fluxos migratórios. A pandemia de Covid-19 tem influenciado todas elas. Depois que a terrível primeira onda pandêmica ceifou milhares de vidas, a Itália registrou a maior lacuna entre nascimentos e mortes desde a epidemia da gripe espanhola lá em 1918. De acordo com dados da Agência Nacional de Estatísticas, a Istat, o país registrou no ano passado cerca de 400 mil nascimentos e mais de 746 mil mortes, contando aqui não apenas aquelas em decorrência da Covid-19. Já a Alemanha, a principal potência econômica da União Europeia, teve um crescimento populacional zero pela primeira vez desde 2011. De acordo com uma estimativa inicial do Escritório Federal de Estatísticas, o número de nascimentos caiu em relação a 2019 e o número de mortes aumentou visivelmente. As estimativas são de que houve entre 755 mil e 775 mil nascimentos e pelo menos 980 mil mortes em 2020. No Brasil, há um movimento semelhante. Nos 6 primeiros dias de abril, morreu mais gente do que nasceu no sudeste do país. Algo inédito. Foram 12.181 óbitos, ante 11.744 nascimentos. Em abril, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste já registraram mais mortes, embora os dados ainda tenham de ser consolidados. E conforme números preliminares do Registro Civil Nacional e do Portal da Transparência, nos 3 primeiros meses deste ano, o número de mortes excedeu de nascimentos no Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro. Embora as taxas de fecundidade estejam caindo desde a década de 1960, as projeções do IBGE e da ONU indicam que o número de habitantes no Brasil vai continuar crescendo até a década de 2040 e só deve começar a diminuir na segunda metade deste século. E é por isso que o Direto ao Ponto discute quais são os impactos da pandemia nesse cenário e como ela vai influenciar a demografia do futuro. Hoje é dia 12 de abril e eu sou Eric Halp. Bem-vindos! Em razão do constante aumento populacional ocorrido no Brasil, principalmente a partir da década de 1960, o país ocupa hoje a lista dos 6 mais populosos do planeta, ficando atrás apenas da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia e do Paquistão. De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira atingiu a marca de 190 milhões. Uma década depois, em 2020, a estimativa era de 211,8 milhões de habitantes. E mesmo com grandes índices populacionais, a população brasileira segue a tendência mundial de declínio na taxa de crescimento. E agora, a pandemia de Covid-19 causou grandes mudanças nessa relação. Falando de algo próximo da gente, aqui em Porto Alegre, no pior mês até aqui, que foi em março, a cidade registrou o dobro de mortes em relação a nascimentos. De acordo com o portal da Transparência do Registro Civil, a capital gaúcha teve 3.221 óbitos e apenas 1.509 nascimentos. Os dados de morte são amplamente superiores em comparação com o mesmo mês nos anos de 2019, quando houve 1.454 registros, e 2020, que teve 1.455. Os nascimentos mantiveram seus patamares próximos, 1.801 e 1.460, respectivamente. Para falar sobre esse cenário, nós recebemos Ricardo Dagnino, doutor em Demografia e professor do Departamento Interdisciplinar do Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E quem conversa com ele é o meu colega Tiago Medina. Professor, primeiramente, obrigado por sua participação no podcast Direto ao Ponto. Para a gente começar, eu quero que o senhor nos conte quais eram as perspectivas de crescimento demográfico para o Brasil para essa década
e se essa pandemia já afeta essa projeção. Tá certo. Bom, obrigado pelo convite para falar para vocês. O que a gente pode dizer é que os dados do IBGE, baseados no último censo de 2010, e a partir do censo 2010, feita a projeção mais recente, feita em 2018, elaborada em 2018, revisada, né, em 2018, porque ela foi feita primeiramente em 2013 ou 15 e depois revisada, agora a última, em 2018. Então, o que mostrava a projeção de 2018 do IBGE? Que a população brasileira, por volta do ano 2050, ela ia começar a cair em termos de crescimento. Ela ia deixar de crescer e ia passar a decrescer, né? O decrescimento, a queda. Então, em números absolutos, a população ia encolher no Brasil. E como o Rio Grande do Sul ele faz parte de uma dinâmica, estados como o estado do Rio Grande do Sul fazem parte de uma dinâmica social, econômica, né, demográfica, que essa dinâmica vê uma antecipação. Então, o que acontece no Rio Grande do Sul acontece antes no Rio Grande do Sul aquilo que vai acontecer no Brasil. Então, a queda esperada no Rio Grande do Sul é para 2035, com base nos dados de 2018, percebe? Sim. Então, já estava no radar dos planejadores, dos pesquisadores de população e de políticas públicas, uma queda no número de pessoas em 2035 no Rio Grande do Sul. O que a gente está vendo agora é que a queda no número de nascimentos e o aumento na mortalidade podem antecipar para 2034, para 2030, a gente não sabe ainda, né? Mas o que está no radar, o que está na perspectiva nossa, é que pode haver uma antecipação nessa queda da população. E essa antecipação tem um impacto econômico importante, né? Explicando assim para leigos no assunto. Certamente. Quer dizer, você tem menos pessoas, né? O estoque de população ele é menor, né? Agora, quando a gente está falando em estoque, número de pessoas, Thiago, a gente não pode esquecer que essas pessoas elas têm duas características fundamentais na demografia, que é a idade, né? A faixa etária que essa pessoa está localizada, em qual faixa etária, em qual grupo etário de idade, né? E qual é o sexo, se ela é homem ou se ela é mulher. Quer dizer, nós em demografia, além, né, de todo o debate de gênero, a gente trabalha muito ainda com esses dois sexos, né? Porque são sexos que biologicamente são sexos relevantes para a gente pensar a reprodução humana, né? Então, isso pode ter um impacto muito grande. Porque, por exemplo, o que a gente sabe, com base em 2020, que o coronavírus, a pandemia, ela era muito mais severa com os idosos. Tá? E alguns pesquisadores mostrando que ela era mais severa nos idosos homens do que nos idosos mulheres. Então, veja, se essa tendência permanece, nós vamos ter ainda mais mulheres idosas, viúvas, né, ou solteiras, enfim, quer dizer, não casadas, mulheres, de modo geral, né, e idosas não casadas, solteiras ou viúvas. O que isso acontece? O que isso causa? Né? Isso causa um vazio no topo da nossa pirâmide etária, da nossa estrutura etária, que são mais mulheres idosas, né, pessoas idosas, mulheres sem companhia, sem cuidado, né, sem, enfim, todo um problema aí social, né, enfim, não caberia agora a gente alongar tanto, mas, assim, uma grande pergunta que se coloca nas sociedades mais envelhecidas, como o Rio Grande do Sul, é
quem cuidará dos nossos velhinhos, dos nossos idosos? E aí, Thiago, se a gente olhar a estrutura etária das pessoas que hoje, em 2021, estão sofrendo com o coronavírus, são mais jovens, né? Aí a gente vai ter um vazio, né? A gente vai ter o meio da pirâmide etária, né? Da estrutura etária, a gente vai ter adultos, não vamos ter tantos idosos e não vamos ter tantos jovens, né? Esse é um cenário muito ruim, esse é um cenário muito complicado. Que esse é o cenário que a variante P1 acaba desenhando, né, professor? Que a variante agora está atacando mais jovens nesse momento, na faixa dos 40 anos. A gente tem que lembrar que os homens jovens, eles sofrem com mais violência urbana, né? Acidentes de automóvel, a própria violência, mortes por arma de fogo, as mortes violentas, elas atingem os homens mais do que as mulheres, né? Então, você vê, até porque o homem, às vezes, está mais exposto do que as mulheres, né? A violência e tudo mais. Então, o que acontece? Com o coronavírus matando mais jovens e homens, são pessoas aí que poderiam estar no futuro contribuindo com a nossa sociedade, né? Trabalhando, estudando, e inclusive reproduzindo, porque, né, na demografia a gente está sempre olhando essa questão, né, da reprodução humana, e não vão estar, porque vão morrer antes de cumprir, né, algumas missões, né, o que se espera de uma população, né? Correto. Veja bem, se a queda da população em 2035 já era um problema em potencial, né? Nós temos a antecipação desse problema. Sim, certo? Sim. Além disso, com a expectativa de vida caindo também, né? Com projeções do IPEA e agora, mais recentemente, até de Harvard, apontaram que a expectativa de vida do brasileiro reduziu nesse ano. Tudo uma antecipação do problema, é isso? Porque aí, veja, Thiago, nós estamos falando da pandemia, né? E de um processo demográfico que a gente chama de transição demográfica, que é essa redução no número de filhos, né? E uma mudança no perfil de mortes, tá certo? Então, mas o que acontece hoje no Brasil? Nós estamos vivendo a volta, né? Nós estamos testemunhando a volta das doenças infecto-contagiosas, matando a população de uma forma avassaladora, né, de uma forma violenta, enquanto que nos anos anteriores você tinha um outro perfil de mortalidade, quer dizer, as mortes da nossa população já não eram mais por doenças infecto-contagiosas. Então nós temos um retorno dessas mortes, porque percebe, na demografia e na epidemiologia, na saúde pública, as doenças infecto-contagiosas, elas podem ser consideradas mortes evitáveis, tá? Se a gente pegar a história das doenças, Thiago, a gente vai ver que lá no início dos tempos, né, quando nós vivíamos, né, nas cavernas, enfim, quando nós vivíamos com pouco acesso à tecnologia, com pouco acesso à comunicação, as pessoas não sabiam que tinham que lavar a mão, as pessoas não sabiam que tinha que cobrir o rosto na hora de espirrar, não sabiam que tinham que usar máscara. Então, por que eu digo que são doenças, as infectocontagiosas, elas podem ser consideradas evitáveis? Porque nós já sabemos que as medidas de saneamento, as medidas de prevenção da saúde, elas evitam mortes. Claro. Então, veja, essa queda na expectativa de vida, ou melhor, exatamente, essa queda na expectativa de vida, né? Quer dizer, nós tínhamos uma expectativa de vida cada vez maior, né? A gente
né, o que se visualiza como desenvolvimento, né, uma das ideias do desenvolvimento é viver mais e melhor. O que nós estamos testemunhando? Uma queda, uma ruptura nisso. Então, nós temos aí uma previsão de não viver mais como nós viveríamos, né? Como nós queríamos, gostaríamos de viver, e nós tendemos a viver pior, porque daí também tem uma questão, junto com a expectativa de vida, com a esperança de vida, que são os anos de vida saudáveis. O coronavírus, ele impõe uma série de efeitos colaterais, uma série de comorbidades, né? Eu não vou nem falar nas pessoas que tomam vermífugo à torta e à direito, e aí vão ter problemas renais. Eu não estou nem falando disso, estou falando dos efeitos colaterais da própria doença, claro, né? Da Covid-19. Então, o que acontece? São pessoas que vão crescer ou envelhecer com debilidades. Então, além da questão da expectativa de vida, nós temos a questão poderia chamar de qualidade de vida, que está em risco também. Sim. Por conta disso, professor, desse cenário que reduz a expectativa, reduz a qualidade de vida e, consequentemente, se a gente observar em outros fatores, acaba gerando mais gastos, tanto por parte do Estado quanto por parte do cidadão, o custo-benefício de um lockdown organizado e regulado não seria melhor do que a conta que está por vir nos próximos anos, se esse cenário de hoje continuar? Então, essa é uma questão que se debate muito, né? Quer dizer, primeiro, o que significa um lockdown, né? Eu acho que aí falta uma compreensão nossa, brasileira, da gente entender o que esse termo, né, que não é um termo brasileiro, porque se ele fosse um termo brasileiro, ele chamaria, tipo, apagão, ou ele chamaria, né, sim. Um termo mais popular brasileiro. Isso é um termo estrangeiro, uma palavra estrangeira, que chega para nós, né, e sem reflexão. A gente precisa refletir. O que significa como é que chamaria lá os caminhoneiros, quando eles fizeram aquela parada lá? Eles falavam que não era um paradão que eles iam fazer, não era paradão. Uma paralisação total, né? Uma paralisação total, especificamente agora dos caminhoneiros, não lembro qual que eles botaram. Mas enfim, quer dizer, uma paralisação. Vamos pensar, né? Nós vamos paralisar o comércio, nós vamos paralisar as escolas presenciais, nós vamos paralisar tudo isso. Quer dizer, assim, vai funcionar? Porque veja bem, olha só, nós temos um Código Penal que tem alguns artigos do Código Penal lá dos anos 30, 40, 50, dos anos 1900, não é 2000, 1930, 40, que já diziam que num momento de pandemia, não se falava em pandemia naquela época, falava em epidemia. Poderiam ser tomadas atitudes, né, de restrição da circulação, que seria a paralisação, certo? Quer dizer, se eu restringo a circulação, é como se eu estivesse paralisando, né? Que estão embasadas. Então, aquelas leis, se você olhar lá o Código Penal, tem 2 ou 3 leis que permitem encarceramento de pessoas que disseminam vírus. Então, a pergunta seria, se nós já temos os instrumentos legais, se nós já temos o entendimento de que deixar o vírus circular não é o melhor, o que falta para paralisar o vírus? Que seria um lockdown, né? Fechar para baixo, né? Lockdown, fecha para baixo, fecha tudo, né? Põe para baixo e fecha. Quer dizer, o que falta, né? Então, assim, e aí vem, quer dizer, porque veja bem, eu estou falando em paralisar a circulação do vírus. Isso tem sido falado desde 2020. Então, esse papo todo, essa discussão toda sobre o lockdown,
ela não é de hoje. Ela começa lá em 2020, quando as pessoas dizem, vamos usar máscara, vamos fazer com que essa morte evitável seja evitada. Porque existe uma diferença entre morte evitável e morte evitada. O que me parece hoje no Brasil é que tem gente que não quer evitar a morte, que tem gente que está provocando a morte. Entende? Está provocando a morte, quer a morte mesmo. Né? Eu não sei se você viu esses dias atrás, teve lá no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, quando o prefeito de São Paulo decretou feriado, né? Nessa ideia de, bom, vamos frear, né? Vamos decretar um feriado para frear a transmissão do vírus. O que as pessoas, muitas pessoas de São Paulo fizeram? Foram para a praia. Sim, sim. E aí até tinha uma pessoa vestida de morte, né? Com uma ceifadora, né? Com uma ferramenta, aquela ferramenta de ceifar o trigo, toda de preto, aquela coisa toda, aquela imagem, né? Da Dona Morte. Então, me parece que tem pessoas que querem a morte, que querem a Dona Morte presente, não querem restringir o trânsito. Isso tem sido falado desde 2020. Né? Então, eu vejo assim, eu não sei te dizer, sabe, se lockdown, primeiro, se é a melhor alternativa ou não. Primeiro que eu não sei se há entendimento, se há consenso sobre o termo. Eu acredito que não haja. A minha hipótese é que não há consenso. O que eu chamo de lockdown não é o mesmo que o meu vizinho chamaria de lockdown. Tá? Assim como, por exemplo, aqui no nosso estado, o que o Eduardo Leite chama de distanciamento, né? O Dória tem um outro entendimento do que é distanciamento. O Dória é governador de outro estado, né? Do mesmo partido, tem outro entendimento. Entende? Então eu acho que é complicado a gente falar em lockdown. Sim. Faltou uma coordenação, assim, né? Que vinha de cima, dos intermediários, talvez para fechar esse sistema de entendimentos. Professor, tem pontos específicos nessa pandemia que chamaram a tua atenção no que tange os impactos em diferentes grupos demográficos? Olha, com certeza. Quer dizer, então, a gente sempre fala dos impactos ou dos efeitos diretos e os efeitos indiretos, né? Então, a gente tem os efeitos diretos, eles são visíveis nas pessoas que estão morrendo e nas pessoas que estão ficando doentes, tá? Então, o que a gente percebe? Nas pessoas que estão ficando doentes e estão morrendo, a gente percebe que tem uma prevalência, né, uma maior incidência de mortes em pessoas negras, pessoas pretas e pardas, certo? Certo. Então, isso não é diferente de muitas outras coisas, né, de muitas outras características da nossa sociedade gaúcha, né, onde o racismo ele é um racismo estrutural e muitas vezes oculto, né? Até por ser estrutural, ele está na estrutura e muitas vezes a gente não percebe o racismo agindo. Mas quando a gente olha os dados de morte e a gente vê mais negros morrendo do que brancos, o racismo pode estar por trás desses processos. Né? Porque a gente já sabe que geneticamente nós todos, seres humanos, somos muito parecidos para o vírus. Então, o vírus, ele quando olha no ser humano, né, hipoteticamente, é evidente, o vírus não olha, né, mas nós somos iguais, né? É claro que pessoas que têm mais comorbidades, pessoas que têm mais doenças acumuladas, elas são mais frágeis. E aí também tem uma questão, né, da população negra né, se alimenta pior, né, tem menos acesso aos alimentos de melhor qualidade, enfim, até pelo preço do alimento e tudo mais. Mas eu acho que tem umas outras questões interessantes. Bom, eu já falei da idade, né? Sim. A idade é uma questão crucial quando a gente olha os efeitos diretos. Os efeitos indiretos da pandemia, né, além
Bom, eu nem estou fazendo o recorte da questão econômica, estou olhando mais do ponto de vista social, demográfico, tá? Mas é óbvio que do ponto de vista econômico, a gente tem as pessoas com mais ocupação laboral, né, no sentido do trabalho, ocupações mais frágeis. Vou dizer, por exemplo, os informais, né, a população que trabalha no mercado informal, sem carteira de trabalho assinada, por exemplo, ela está muito mais frágil, ela está muito mais sujeita a sofrer os problemas da pandemia do que aquela pessoa que tem, né, uma carteira assinada, que tem uma segurança privada, né, ou uma segurança em termos de aposentadoria, né, de seguridade social, né, de INSS e tudo mais. Então, quer dizer, eu acho que tem essa questão. Bom, e aí eu vou falar uma questão importante que eu acho, é a questão dos jovens e das mulheres, né? Porque, fugindo um pouquinho da minha área, né, eu acho que é um aspecto importante a gente pensar o quanto a pandemia ela está sendo agravadora, né? Ela está ajudando a agravar problemas que já existiam na nossa sociedade, mas que estão ficando cada vez mais evidentes, que é a questão da violência doméstica, né? Nós vimos agora, essa semana passada, né, o caso de uma criança que foi brutalmente assassinada, provavelmente tem a ver com violência doméstica, tudo indica, né? Tanto que os pais estão presos, né? O padrasto e a mãe estão presos, porque tudo indica que tem a ver com violência doméstica. Então, é um aspecto importante, a gente não pode negar, é um aspecto que eu chamaria de indireto, né? E que afeta a população como um todo, porque se você olhar as estatísticas de violência contra a mulher, a maior parte da violência contra a mulher ocorre dentro de casa. E se o homem e a mulher não podem sair para trabalhar, não podem sair para estudar, não podem sair, né, para viver uma vida comum, uma vida normal, esses problemas tendem a se agravar. Exato. Né? Exato. E aí, só para fazer um recorte, talvez eu esteja sendo um pouco até chato nessa minha divisão, né? Mas eu acho que é importante a gente tentar imaginar como se fossem caixinhas separadas, até para a gente pensar melhor. Mas veja bem, a gente está falando da pandemia, mas que não é só uma pandemia. Ela é uma pandemia causada por um vírus e causada por uma falta de gestão, ou uma má gestão de como lidar com esse vírus. Porque daí, veja bem, nós estamos em 2021, nós já temos vacina, nós temos o SUS, antes da vacina nós já tínhamos o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, o que está faltando para o Brasil ser vacinado, para que a vida volte mais ou menos ao normal, assim como a vida na Europa, mais ou menos já está voltando ao normal, em outros países, né? Quer dizer, nós já temos o conhecimento do vírus, nós já temos a vacina, nós temos um sistema de saúde que consegue vacinar de 3 até 5 milhões de pessoas por dia. O que está faltando? Né? Então, acho que separar isso em caixinhas, né? Porque a gente não pode dizer que o problema, sabe, é muito simplista eu chegar e dizer que o problema da violência doméstica é o vírus, porque não é verdade, entende? O vírus faz com que as pessoas saiam menos de casa. Sim. E a violência aumenta. Mas não é o vírus que está causando a violência. Eu ouvi muita gente, sabe, dizendo que as crianças tinham que voltar logo para a escola porque as crianças estavam entrando em depressão. Só que as crianças estão entrando em depressão por quê? Será que a falta de escola está causando depressão? Ou é alguma outra coisa que acontece em casa? Claro. Entende? Claro. É interessante ver como a pandemia causa diferentes problemas e levanta variadas questões, né? Foi bastante esclarecedora a sua fala, professor, levando além de que
não são apenas números, não são apenas projeções, mas há todo um problema complexo a ser resolvido. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Haupt e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.